Olá pessoal! No vídeo de hoje eu quero mostrar o passo a passo desse replante da orquídea Zygopetalum. Essa é uma orquídea de flores bem exóticas, bem bonitas e ela é considerada aí terrestre. Então hoje eu quero mostrar esse substrato aqui que eu usei para plantar e também passar várias dicas sobre o cultivo dela. Então se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e aprenda como plantar a orquídea Zygopetalum. Eu sou a Mariana e você está no canal Meu Jardim. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero começar mostrando como essa planta chegou aqui no meu cultivo. Ela foi comprada pela internet e veio uma planta bem bonita. Já é adulta, tá saltando aqui brotação nova, tá com um broto bem bonito vindo aqui e ela é uma planta que também já floriu. Aqui nesse pseudobulbo de trás tem o local de onde a haste foi cortada, mas eu acho que não vou conseguir mostrar. Mas enfim, é uma planta que tá aí bem bonita, bem saudável, tá soltando brotação nova, então está na hora de fazer o replante. Eu recebi essa planta ontem, já higienizei ela, deixei aí as raízes hidratando em uma misturinha de água com 4 colheres de sopa de água oxigenada. Coloquei em um recipiente 1 litro de água, misturei as 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10, que é aquela água oxigenada líquida e transparente, e hidratei as raízes. As folhas eu limpei com uma solução de detergente e água. E essa planta já está prontinha para o replante. Mas antes eu vou retirar um pouco dessas raízes. Vou pegar aqui a tesoura, esterilizei já essa tesoura e eu vou cortar o excesso dessas raízes porque eu acho que elas vão apodrecer. Elas vieram um pouco quebradas, então a tendência é que depois do replante essa planta emita aí raízes novas. Então vou retirar somente o excesso. Não vou cortar todas as raízes porque mesmo que elas apodreçam, elas ajudam aí a dar umidade para a orquídea. Se você preferir plantar a sua orquídea com as raízes, você pode plantar, não tem problema nenhum. Mas não se assuste se caso você ver alguma raizinha secando, isso é absolutamente normal. Quando a gente faz replante, é normal as orquídeas secarem algumas raízes, tanto essa daqui como também as outras espécies. Então já fiz aqui a limpeza, já tirei o excesso de raízes, agora a gente vai fazer o replante dessa orquídea. Eu já preparei aqui o substrato para plantar a Zygopetalum, eu usei esse vasinho vermelho aqui como medida e eu coloquei aqui um vasinho desse de casca de pinos triturada, coloquei aqui nesse substrato também um vasinho de palha de arroz carbonizada, meio vasinho de carvão vegetal triturado e 2 vasinhos desse de substrato orgânico. Na embalagem está escrito substrato para suculentas, mas eu acho que ele funciona melhor para a orquídea terrestre. E olha aí como que ficou. Ficou um substrato bem soltinho e bem parecido com a matéria orgânica onde essa orquídea se desenvolve na natureza. O vaso que eu escolhi para plantar a Zygopetalum é esse vaso aqui, ele deve ter aí uns 3, 4 litros. Eu queria um vaso menor, mas eu não encontrei, então vou usar esse mesmo. Eu furei bem aqui o fundo dele, fiz vários furos. É muito importante fazer esses furos de drenagem porque a água precisa escorrer bem pelo substrato, senão a orquídea apodrece todas as raízes. Agora eu vou colocar aqui no fundo desse vaso uma camada de pedra brita. Essa pedra brita vai ajudar aí a dar um peso no vaso e também vai ajudar na drenagem. Não precisa ser muita pedra brita, é só uma camadinha ali cobrindo o fundo do vaso. Agora eu vou colocar aqui essa manta de drenagem ou manta de bidim. A função dela é não deixar o substrato vazar pelos furos de drenagem ou misturar ali com a pedra brita. Olha aí como que ficou. Agora eu vou fazer aqui uma camada de isopor com pedra brita. Isso é porque eu achei o vaso grande, então como eu não quero encher ele muito com substrato, eu faço essa camada de isopor e pedra brita. Se eu colocar só substrato, vai demorar muito para secar e pode prejudicar aí o enraizamento da minha orquídea.
E o bom de colocar o isopor e a pedra brita é que se a zigopétalon quiser enraizar mais, ela pode caminhar aqui em meio a esse substrato. Então já fiz aqui a camadinha de isopor e pedra brita. Deve ter ficado aí mais ou menos até a metade do vaso. A brita também ajuda a deixar esse vaso mais pesado e ele não tomba. Agora eu vou fazer uma camadinha aqui de substrato por cima aí da pedra brita e do isopor. Vou pegar aqui a minha orquídea e vou centralizar ela aqui por cima desse substrato. Essa é uma orquídea que brota por todos os lados, então a gente tem que plantar ela centralizada. Aí ela vai ter espaço por todos os lados para desenvolver novas brotações. Então ela já está posicionadinha aqui no centro do vaso. Agora eu vou completar em volta com o substrato. Vou colocando o substrato aos poucos e ajeitando esse substrato. A Zygopétalon é uma orquídea que na natureza ela se desenvolve ali em meio à matéria orgânica, composta ali por resto de folhas de árvores que vão caindo, frutos, galhos secos. Então, é nesse local que ela vegeta. Geralmente é um local com bastante umidade, então é uma orquídea que gosta aí de um substrato mais úmido. Isso não quer dizer um substrato que fique encharcado demais, mas ela vai gostar aí de mais umidade do que outras orquídeas. Ela é considerada aí orquídea terrestre, mas ela não se desenvolve no meio da terra pura. Como eu acabei de dizer, ela se desenvolve em meio à matéria orgânica. Então, se você não tiver os componentes que eu usei para fazer esse substrato, você pode pegar aquela matéria orgânica que fica ali em meio à mata, embaixo das árvores, e usar como substrato para plantar essa orquídea. Já coloquei aqui bastante substrato, agora eu vou ajeitar bem direitinho, vou apertar e vou terminar de completar aqui. Uma dica muito importante é não soterrar os pseudobulbos dela. Se você fizer isso, você vai fazer com que a sua orquídea apodreça. Então, coloque substrato somente por cima das raízes. Se ela ficar um pouquinho bamba no vaso, depois é só tutorar ela. Vou colocar aqui mais um pouquinho de substrato e vou espalhar esse substrato aqui com a mão. Você pode apertar ele de leve para ir firmando a planta no vaso. Terminei aqui de colocar o substrato, eu acho que ela está um pouquinho bamba, então eu vou tutorar ela. Eu peguei aqui aqueles palitinhos de churrasquinho, vou virar aqui o vaso e eu vou tutorar ela por esse pseudobulbo mais antigo. Aí é só enterrar o palito aqui no substrato até ele ficar bem firme. Vou aproveitar aqui esse arame encapado da plaquinha de identificação para prender a orquídea aqui no palito. Dica importante, toda vez que você for tutorar uma orquídea, amarrar ela, amarre nos pseudobulbos mais antigos, porque eles não vão crescer mais. Os pseudobulbos mais novos ainda vão crescer, vão se desenvolver, então a gente não deve amarrar eles. Então, já prendi ela aqui, ela já ficou mais firme aí no vaso. Aí, para deixar ela ainda mais firme, eu vou colocar outro palito aqui nesse pseudobulbo antigo também. Eu vou só enterrar aqui o palito perto dele para dar uma firmeza aqui nesse pseudobulbo. Dessa forma aqui, eu nem vou amarrar. Se tiver necessidade, depois eu pego um araminho encapado e amarro aqui. E olha aí como que ficou esse replante. Agora ela tá bem firme aqui no substrato, então ela tem todas as condições para enraizar e se desenvolver. E tá prontinho aqui o replante da orquídea Zygopétalon. Me diz aí o que você achou desse replante. Agora eu quero mostrar aqui bem de pertinho como que ficou o replante da Zygopétalon. Olha aí como ela tá aqui no vaso. Parece que esse vaso é bem grande, mas como eu vi ali o enraizamento dela, eu acho que daqui a pouco ela vai enraizar por todo esse vaso. Não recomendo usar o vaso muito grande para plantar orquídea, porque elas gostam de vasos aí pequeno. Quando a gente planta em um vaso muito grande, atrasa um pouquinho o desenvolvimento. Essa daqui, como eu disse, já é adulta, ó, ela já floriu, parece que floriu bem recentemente. Então, eu acredito que aqui nesse pseudobulbo vão sair brotações novas.
Aqui tem aquele brotinho novo que eu já mostrei. Ele pode desenvolver e até florir, né? Vai depender muito do meu cultivo. Você pode ver que eu não soterrei os pseudobulbos, deixei eles aqui por cima do substrato. Isso é muito importante, se a gente soterra eles, a chance deles apodrecerem é enorme. Então toma bastante cuidado aí na hora de replantar a sua orquídea. Eu não vou fazer adubação aqui no vídeo porque eu estou sem adubos, mas para esse tipo de orquídea você pode usar aí uma adubação orgânica, como por exemplo um bokashi, um adubo Himitsu ou uma adubação química do tipo osmocote. Como essa orquídea se desenvolve na natureza em meio às árvores, ela não gosta aí de alta luminosidade. Então você vai cultivar ela pegando ali aquele solzinho da manhã mais fraquinho, aquele solzinho para bebê, ou então o solzinho bem fraquinho do finalzinho da tarde. O sol forte do meio-dia vai queimar todo o vegetal dessa orquídea. Ou então você cultive ela aí embaixo de um sombrite de 70%. Ela não precisa de alta luminosidade igual as catleias, as epidendrons, por exemplo. Ela gosta de um ambiente aí parecido com o ambiente que a orquídea sapatinho gosta, um ambiente mais sombreado e bem fresquinho. Então, esse é o replante da Zygopetulum e essas são algumas dicas de cultivo dessa orquídea. Me conta aí nos comentários se você cultiva a Zygopetulum e o que você achou desse replante. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E já se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo sobre as orquídeas. Toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo delas. Eu vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos falando sobre o cultivo de diferentes orquídeas terrestres. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!